Você é um transformador de ambiente. Amém? Você foi chamado para transformar o ambiente. Eu vou falar de novo, você foi transformado. Foi chamado para transformar ambientes. Aleluia. Se você começa uma igreja, começa alguma coisa sem propósito, não comece. Ou nós somos intensos nisso, ou nós vamos fraquejar no caminho. Nós precisamos ser intensos. Irmãos, Ananias e Safira morreram porque, abra aí Atos capítulo 4. Por que Ananias e Safira morreram? Atos capítulo 4. Hein? Abre aí. Está aberto aí, Rodrigo? Leia os 2 últimos versículos para mim. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Eu não quero falar sobre o dinheiro aos pés dos apóstolos. Eu quero falar desse homem chamado José. Por que Ananias e Safira morreram? Foi culpa do José. Foi Zezinho. José, filho da consolação, levita de Chipre, possuindo uma herança, vendeu a sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. Quando José viu o movimento da igreja, quando Barnabé viu o movimento da igreja, ele viu que as coisas estavam se movimentando, ele viu que havia ali uma transição, que Deus estava fazendo tudo novo de novo. Ele foi lá e vendeu a sua herança. Por que ele vendeu a herança? Ele era um levita. Levita tinha herança. Quando Deus começa a mexer em algumas coisas, você vai ter que devolver tudo que não foi Deus que te deu. Por isso é bom começar sem nada. Viu, Marcão? Por isso é bom começar sem nada. Quando Barnabé viu que a igreja estava se movimentando, ele disse: essa herança não foi Deus que me deu. Isso aqui não foi Deus que me deu. Você já viu aquelas pessoas que vêm para a igreja e começam a perder tudo? O que é que eles fazem? Sai da igreja. Por quê? Porque tem muitas coisas que não foi Deus que te deu. Você não pode servir a Deus com as coisas que foi o diabo que te deu. Como é que eu faço? Santifique-as. Barnabé, quando viu aquilo, ele disse: essa herança não foi Deus que me deu. Ele vendeu tudo e colocou aos pés, não nos bolsos, nos pés. Porque os apóstolos pegavam aquilo e compartilhavam com os necessitados e com os levitas. Escute, quando Barnabé fez isso, ele elevou o nível de justiça. Sabe que São José do Rio Preto precisa de homens que elevam o nível de justiça. Porque se você começar a orar na sua congregação, irmão, a palha vai queimar, a madeira vai queimar. Sabe como começou o nosso ministério? Reuniões intensas de oração, de ir para o monte, na cabana lá, e ficar noite, 2, 3 noites, com um pão de casa e uma garrafa d'água, dizendo: Deus, derrama a tua glória sobre essa nação. Não havia nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Comece a elevar o nível de justiça da tua cidade. Comece a praticar justiça, porque por isso que a Bíblia é clara, ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. O que é justiça? A palavra justiça, ela vem da palavra tzedakah, que quer dizer dar ao outro o que lhe é direito. Eu tenho um dever, ele tem um direito. O meu dever é amá-lo, o direito dele é ser amado. Quando um judeu não tinha o que comer, ele ia para as ruas e dizia: tzedakah, tzedakah. Ele dizia: me faça justiça. Por isso que Jesus mandava dar tudo aos pobres. Cuidar de órfão, de viúva e de necessitado não é trabalho do prefeito, é trabalho da igreja. Foi para a igreja que Jesus disse:
a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Quando eu entendi isso, depois você lê o livro Riquezas Terrenas, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu entendi isso, eu chegava, eu orava, fazia correntes e campanhas de oração. Senhor, manda empresário para cá, Senhor. Eu acordava de manhã, ia para a igreja orar, só tinha morador de rua dormindo na frente. E eu fazia assim, às vezes até para abrir a porta. Aí eu dizia, Senhor, morador de rua, eu quero empresário, Senhor. Dízimo, oferta. Ele disse, se você olha para um morador de rua desse e não vê nele nem um empresário, como é que você quer transformar uma geração? Nós começamos a dar comida para eles. Compramos um fogão de 2 bocas, 2 panelas. Primeiro começamos a comprar marmita. O primeiro dia foi 6 marmitas, o segundo foi 15, o terceiro foi 28. Não, nós vamos quebrar. Vamos fazer comida. Hoje tem um restaurante comunitário que almoça 70 pessoas todos os dias, que moram nas ruas. Quem ouve o clamor do pobre clamará e também será ouvido. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Pegou isso no seu espírito? Eu não vim pregar sobre oferta, mas eu queria te ensinar um princípio. Eu pratico 5 ofertas na minha vida, por mês, por semana e às vezes por dia. Eu dizimo aonde eu sou alimentado. Eu primicio a ministros que falam no meu coração. Eu oferto nas obras de Deus. Eu oferto em missões, porque quando você investe em missões, você investe na sua própria herança. Tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações. As nações não são dos evangélicos, são dos filhos. Você vai governar no milênio as nações com Cristo. Então já começa a governar agora, começa a investir nelas agora, porque elas serão a sua herança no milênio. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você investe em nações, você investe na sua própria herança. E se um dia você andar comigo no meu carro, eu tenho um bolinho de dinheiro assim dentro do carro, sempre de R$2, de 5, dependendo do mês, até de 10. Bateu na minha janela, eu baixo o vidro, pego uma semente e digo assim, te diz o Senhor, essa não é a sua vida, você não é um pedinte. Mas pastor, se ele vai fazer o que com o dinheiro? Não me interessa, a Bíblia diz, dá a quem te pede, não diz dá a quem merece. Como assim, dá a quem te pede? Nós praticamos 5 ofertas por dia lá no Ministério Mevan. Eu ensinei isso para os meus filhos. Ensinei isso para os filhos espirituais. É assim que nós vivemos. Por que eu estou falando isso? Porque quando você eleva o nível de justiça de um lugar, Ananias e Safira, qual foi o problema deles? Foi reter uma parte? Foi guardar uma parte no outro bolso e chegar lá e dizer, aqui nós vendemos uma propriedade. Pedro disse, o dinheiro é de vocês, por que vocês não ficaram para vocês? Não precisam fazer isso. O problema de Ananias e Safira não foi reter uma parte, foi entrar na fila de quem estava dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está dando tudo. Tem gente que vem caminhar conosco que não dá conta. Por quê? Porque nós estamos dando tudo. Se você quer reter uma parte, você tem que andar com quem está retendo uma parte. Não entre na fila de quem está dando tudo. O problema de Ananias e Safira foi que antes, naquele mesmo altar, porque acaba o capítulo 4, começa o capítulo 5. O problema de Ananias e Safira foi que naquele mesmo lugar, dias antes, passou um homem chamado Barnabé e elevou o nível de justiça. Se você está num ambiente onde pessoas estão elevando o nível de justiça, irmão, você não precisa passar o dia todo expulsando demônio. O diabo não dá conta de andar debaixo da justiça de Deus. Não dá conta. Comece a elevar o nível de justiça da sua igreja, da sua cidade, da escola onde você estuda. Comece a práticas de justiça. Comece a dar a outro o que lhe é direito. Começa a estender a mão, não o dedo. Começa a ser mão. Não adianta pregar sermão se você não é mão para ninguém. O mundo não precisa de mais
pregações, de mais palavras. Eles precisam de alguém que esteja queimando, de alguém que esteja transmitindo, porque só pregar e cantar não é suficiente, temos que transmitir o que Deus está dizendo, imprimir nas pessoas a vontade de Deus. Você está pegando isso no seu espírito, irmão? Aleluia. Então por isso que gerou tanto temor, porque Ananias e Safira eram pessoas influentes naqueles dias. Se prepare para ver muitas pessoas influentes. Eu estou sendo profeta agora. Você vai ver Deus removendo muitas coisas nessa geração e estabelecendo muitas coisas. Quando você chegar na eternidade, você vai ter pelo menos 3 surpresas.